muito feliz nessa encarnação de criança, que muito a marcou por ter sido a última na longa caminhada de libertação do ciclo carnal, embora tenha ocorrido um desencarne repentino, mas sem sofrimento, por volta da idade em que se deixa ver. Não fizemos o mal, mas deixamos de praticar o bem da caridade cristã que tanto alardeávamos no meio religioso. Vários dos cruéis e orgulhosos inquisidores espanhóis abrigamos nos braços como recém-nascidos ou escravos torturados em chão brasileiro, e com os conhecimentos de magia, de ervas, das simpatias e benzeduras resgatamos o descaso de outrora. Não é verdade que somos mais conhecida na Umbanda, egrégora em que nos apresentamos como preta velha, pois também trabalhamos no kardecismo como freira versada em assuntos da psicologia humana, nos comunicando do além pela escrita, entre outras atividades do mediunismo. Somente para situar os homens, tão carentes dessas referências, é que moldamos nosso corpo astral em conformidade com as vossas consciências, hábitos, raças e costumes sociais, obtendo assim maior aceitação da caridade socorrista e esclarecedora em todos os meios terrenos. De nenhuma forma porque sejamos superiores a quaisquer servidores do Cristo Jesus que não tenham os nomes na lembrança dos filhos, muito menos por diferenças religiosas, filosóficas ou doutrinárias dos homens. Essas distinções e diferenças não têm a menor importância, pois o que nos rege é o amor, o combustível cósmico que movimenta a grande fraternidade branca universal. Pergunta: no umbral inferior, onde tendes comprometimento de auxílio, as legiões comandadas por líderes diabólicos mais nos parecem uma turba perdida e sem comando. A predominância de um império, seja no bem ou no mal, requer comando, autoridade e disciplina. Esses cenários nos parecem contraditórios a tais princípios. O que podeis nos falar a respeito? Vovó Maria Conga: nos locais descritos existem cavernas em espécie de subsolo úmido e pegajoso, como se fossem charcos ferventes emanando continuamente vapores sulfurosos. Nesses pontos, ficam guarnecendo os lucíferes, diabos do além controlando suas cidadelas de aparente desorganização. Muitos desses líderes são antigos sacerdotes católicos revoltados com a providência divina, já que não alcançaram o céu prometido. Adotam as técnicas de mando e de tortura utilizadas na Inquisição, e por um mecanismo de indução mental transformam os seus corpos astrais em assustadores demônios, com chifres, asas, tridente, capa vermelha, pernas e pés de equinos, para difundir o medo e o pavor à sua volta como método de impor autoridade e mando. Desses esconderijos secretos, imaginam todos os rituais macabros de sacrifícios animais que pedirão aos encarnados para satisfazerem seus pedidos, com frio planejamento vampirizador e obsessivo sobre as vítimas a serem atingidos pela desventura. Por meio desses fluidos animais, conseguidos em tais sacrifícios com sangue quente, cheio de vitalidade ectoplásmica emanada, fortalecem e mantêm seus domínios. Como se fossem deuses, têm seus enviados para manter a ordem e a disciplina na desordem e no caos das suas legiões. Tais porta-vozes são como eles próprios, insensíveis, bárbaros, egoístas, exigentes e intolerantes. A turba perdida na anarquia se torna fértil para a captura e manutenção de escravos comandados por meio da indução mental coletiva, em processo de tortura poderoso e abrangente. Há uma divisão entre esses líderes, e um não se intromete em território do outro, sendo que, muitas vezes, se unem quando os interesses malévolos são comuns. Obtém tecnologia, tendo em seus quadros muitos engenheiros, médicos, geneticistas e pesquisadores. Mantém laboratórios de pesquisas subterrâneos, onde projetam aparelhos que serão colocados no corpo etérico dos alvos a serem atacados, incautos encarnados e desencarnados que serão ocultamente torturados por esses pequenos engenhos tecnológicos que afetam diretamente o sistema nervoso. Algumas localidades têm veículos para se locomoverem nas regiões umbralinas áridas e irregulares,
que utilizam para perseguição e aprisionamento desses bandos de dementados que perambulam perdidos. Guardam esses utilitários em pavilhões parecidos com aqueles existentes nos aeroportos dos homens. Pergunta: podeis explicar-nos melhor os casos em que tendes de apresentar-vos como uma freira nas mesas kardecistas, e por que não como uma preta velha? Vovó Maria Conga: a sabedoria da providência divina não se circunscreve aos ideais egoístas dos homens que criaram todas essas divisões no misticismo, com a espiritualidade que é única. Não existe uma religião que prepondere no cosmo, e sim um amor no universo que a todos une. A motivação básica que nos move nos trabalhos de auxílio socorrista está personificada na Terra na figura de Jesus. Esse mestre nunca deixou de respeitar as raças, os costumes e os hábitos de antanho, embora contrariasse muitos interesses de poderosos. Um irmão socorrido nos charcos do umbral inferior, na maioria das vezes, precisa de um instante de esclarecimento em contato com fluidos animalizados que um médium oferece, pois está tão fixo em seus desequilíbrios mentais que não nos enxerga. Em análise preliminar de suas encarnações passadas, podemos verificar que esse irmão foi muito ligado ao catolicismo e às crenças dessa religião. Como resguardamos as consciências, em vez de ser orientado em uma casa de umbanda, em que se apresentarão muitos silvícolas e pretos velhos com suas práticas ligadas aos elementos da natureza, preferimos conduzir a conversação que lhe é mais familiar. E, assim, na mesa espírita, vendo-se no meio de freiras, clérigos, médicos, enfermeiros, literatos e doutores da lei, esse irmão se sente mais à vontade e é mais receptivo ao esclarecimento. Muitos caciques e pretos velhos transformam-se em médicos gregos ou egípcios, em túnicas brancas reluzentes, e a todos amparamos em nome do amor crístico. Moldamos nossos corpos astrais de acordo com as conveniências da caridade a ser prestada. Muito espírito de médico, considerado muito elevado e evoluído no meio dos homens, trabalha anonimamente como humilde pai preto na Umbanda, pois em encarnação passada assim o foi. Não nos apresentamos como uma preta velha nas mesas porque o nosso comprometimento nessa configuração astral é na egrégora de Umbanda, e tais manifestações dos nossos corpos astrais estão de acordo com os homens e suas consciências. Respeitemo-las. Capítulo 2 Umbanda Luz do Cosmo. Pergunta: a Umbanda, enquanto expressão de religiosidade, como espiritualismo em que se pratica o intercâmbio mediúnico com desencarnados, só existe em solo brasileiro. Qual o motivo desse exclusivismo? Vovó Maria Conga: essa situação é condizente com o karma coletivo do Brasil, pátria que abrigou em seu fértil solo grande parte dos espíritos ligados à Inquisição. Inquisidores vieram como escravos, e suas vítimas de outrora como donos da terra, como se retomassem a posse dos bens confiscados. Aliado a isso, o fato de a população indígena aqui presente, que também foi escravizada e catequizada pelo homem branco, juntamente com os ritos africanistas e a cultura católica dos colonizadores portugueses e espanhóis, e mais recentemente o espiritismo provindo da França de Kardec, tendo marcado o sentimento de religiosidade dos brasileiros como se fosse uma grande colcha de retalhos. Fez-se necessário um movimento religioso que abrigasse harmoniosamente todas essas tendências que desaguaram no país, expurgando-se definitivamente o karma negativo gerado pela intolerância e pela perseguição religiosa do Santo Ofício Inquisitorial. Sendo assim, reuniu-se uma alta confraria branca no astral superior, que planejou, com a permissão direta de Jesus, o nascimento da Umbanda no solo dessa pátria chamada Brasil. Todo esse movimento, aparentemente contraditório na visão transitória dos homens impacientes, é abençoado resgate dos conhecimentos mais antigos, da solidariedade e fraternidade que existiram na terra de antanho, e que está contribuindo decisivamente para a formação da mentalidade universalista cristã prevista para se consolidar no futuro. Pergunta:
Podemos afirmar que já existe uma identidade umbandista, embora não haja um sistema doutrinário e ritualístico codificado que propicie uniformidade para a Umbanda. Essa identificação não se estende à maioria dos seus adeptos, que não se declaram de fé ou crença umbandista, e sim de outras religiões, principalmente a católica. Por que esse receio? Vovó Maria Conga, em todos os povos e sociedades que já se formaram na Terra, tem os filhos registros da utilização da magia. Desde as comunidades mais antigas e tribais, os homens já se reuniam à volta do fogo e, com urros e danças agressivas, se preparavam para a caçada. As forças cósmicas atuavam por meio da criação de formas pensamentos emitidas pelo grupo nesse ritual à volta da fogueira, pois a mente sempre foi e será geradora de magia, que por si só não é boa nem má, porque está ligada à intenção de quem o gerou e não à magia em si, que pode ser valioso instrumento de cura. Ocorre que o conflito do sagrado católico com o profano herege das crenças mágicas, foi igualmente criado pelos homens em busca do domínio de sua religião sobre as coletividades. Pela ancestralidade divina que vibra em todos, os filhos são por si só agentes mágicos, já que a mente é um motor gerador de pensamentos que nunca cessa. A Umbanda lida com a magia, manipula fluidos os mais diversos de forças do astral, tendo na comunicação com o além e na chamada mecânica de incorporação o alicerce de sua caridade na Terra. O mediunismo ainda é visto como espécie de culto de possessão, situação que não se prende somente à Umbanda, pois se estende como um todo àquelas doutrinas e crenças sustentadas pelo exercício da mediunidade. Muitos dos líderes das religiões que atacam e perseguem o intercâmbio com o além estão intuídos por magos negros do astral inferior, e não apresentam sinais visíveis dessa influenciação aos limitados olhos carnais. A Umbanda, por ser mais observada a mecânica de incorporação em sessões de caridade feitas a portas abertas e para todos que quiserem assistir, infelizmente, ainda fica mais visível para o ataque das sombras. Não importando a procedência do seu culto, o filho médium, fervoroso em sua crença e dedicado trabalhador da caridade que cura e alenta, na opinião desses perseguidores se encontrará possuído pelos demônios no exercício da abençoada mediunidade. Esse tratamento injusto e cruel das religiões para com a capacidade de comunicação com os espíritos desencarnados foi marcando o inconsciente dos filhos, causando-lhes excessivo receio ao longo de várias encarnações. Esquecem os homens, de memória curta diante da perenidade das questões da espiritualidade, que o mal ou o bem está em cada um, situação que paira acima das religiões, crenças e doutrinas da Terra e não se subordina diretamente a quaisquer mediunismos. Rendamos graças a Oxalá, pois cada vez mais essas incompreensões estão se desfazendo. O tempo a todos educará na união e tolerância amorosa que prepondera no cosmo. Pergunta: verificamos um caráter andrógeno em muitos chefes de terreiro, pais e mães de santo. Qual o motivo dessa aparência ou modo indefinido no campo sexual? Isso tem importância para a mediunidade? Vovó Maria Conga, se os filhos prestarem mais atenção, a situação relatada não se prende somente ao movimento de Umbanda. Muitos dos líderes atuais, nos quais a mediunidade é ferramenta de amparo e socorro, recaem em condicionamentos milenares, pois a maioria já esteve ligada ao sacerdócio, em mais de uma religião terrena, vivências que os levaram a virar as costas para o profano dos simples mortais e se voltarem exclusivamente para as coisas espirituais e internas dos templos. O sexo, visto como feio e pecaminoso, foi reprimido em suas polaridades que demarcam o feminino e o masculino dos espíritos encarnados. Afora isso, há aqueles espíritos que efetivamente já sublimaram a questão sexual mais carnal, se encontrando como sem sexo, não sendo necessária uma expressão preponderante nesse campo. Essas situações não têm relação direta com a mediunidade em si,
mas com a evolução do espírito na sua longa caminhada, pois a partir de um determinado estágio ele não tem mais sexo, e sim consciências eternas que se arrebatam e se unem no sentimento amoroso por tudo no cosmo. Pergunta: e aqueles médiuns que notadamente são homossexuais? Vovó Maria Conga: isso pouco nos importa. A conduta culposa que está relacionada com a moral dos homens, e o fato de um médium se encontrar em situação provacional, como é a questão da homossexualidade, é meramente efeito na atual encarnação de causas passadas, assim como são as provas diárias do egoísmo, da vaidade, dos ciúmes e das maldades comuns para os homens. Pode um filho de conduta sexual normal aos olhos dos valores fugazes da sociedade dos homens ter pouco ou nenhum valor moral na visão da espiritualidade, nos casos em que se exige um instrumento mediúnico? O sexo em si não ofende as leis espirituais e não devemos classificar o homossexual como um anormal ou impuro. O amor, a solidariedade, o perdão das ofensas e a pureza do espírito, isso sim são requisitos indispensáveis, como objeto de julgamento severo que se estabelece quando do abençoado labor como aparelho mediúnico. Pergunta: notamos um processo de orientalização do Ocidente, sendo crescente o interesse por temas místicos, esotéricos, de vidas passadas, karma, reencarnação, fitoterapia, nova era, enfim, de espiritualismo em geral. Como se coloca a Umbanda nesse cenário? Vovó Maria Conga: Umbanda é a luz, sabedoria milenar e pura harmonia. Conduz as consciências ao entendimento da verdadeira vida, que é a do espírito imortal. É unidade no cosmo, um todo de que fazemos parte. É universalismo na sua essência, que está registrado em todos nós por nossa ancestralidade espiritual. A Umbanda, regida pelo Cristo cósmico, tendo em Jesus a sua manifestação máxima na Terra, é mais antiga que todas as religiões dos homens, e terá enorme importância por sua procedência sagrada na Terra de Aquário. Aceita a todas as outras religiões, e, por ser anterior às mesmas, em todas teve grandes influências, principalmente nas oriundas do Oriente. Nesse cenário, cabe à Umbanda um papel muito importante, pois será uma das expressões de unificação amorosa na Terra. Pergunta: o Brasil é um país continental e tem um povo de grande misticismo, que abriga variadas formas de mediunismo mais arcaico, inclusive com sacrifícios de animais, pagelança da Amazônia, candomblés de caboclo, catimbós, ritual de Xangô, catimbó Jurema, entre outros. Qual a finalidade desses movimentos? Podemos chamá-los de Umbanda. Vovó Maria Conga: agradeçamos todos ao alto por essa pátria abrigar todos os seus filhos em seus anseios espirituais. O que parece uma balbúrdia para os homens, é a abençoada acomodação das consciências em evolução. É com essa liberdade de semeadura que vão os filhos evoluindo, e o que muitas vezes parece uma insensatez aos olhos dos julgamentos precipitados dos homens, é sensata caminhada rumo à colheita de luz. Os mais recatados em seus valores espirituais consideram tais ritos e práticas como pecaminosos, já que são de opinião que estão no caminho certo e que suas doutrinas ou religiões são as verdadeiras, como se a divindade os elegesse. Mesmo os que estão ainda retidos em rituais arcaicos, como o de sacrifício de animal em nome de orixá cultuado, oferenda dispensável, já que nenhuma vida no cosmo deve findar em prol de outra, reconheçamos que por tratar-se de ato de fé, de crença fervorosa para com a divindade, esses filhos também estão no caminho do despertamento amoroso, como todos no universo. Muitas vezes, esses mesmos críticos acham-se superiores no seu misticismo com além, mas esquecem-se da palavra fraterna e solidária no banquete diário de negócios em que a maledicência se instala, servidos que se encontram com finos alcoólicos e cortes especiais de carnes suculentas e mal passadas, distantes dos locais em que se mostram caridosos e humildes no encontro do culto semanal que praticam. Nessas ocasiões que se satisfazem avidamente,
Não imaginam que, para os olhos do além, a expressão da fé, mesmo arcaica, é direito inalienável de cada cidadão, ao contrário da satisfação dos instintos animalescos dos homens evoluídos. Não podemos afirmar que essas manifestações de mediunismo sejam umbanda, de conformidade com o planejamento sideral desse movimento, mas pela sua universalidade inata, pois oriunda do Cristo cósmico na sua essência amorosa, as altas entidades do astral, dirigentes do mediunismo umbandista no Brasil, prevêem que a Umbanda acabará abrigando em seu seio todas essas expressões de fé, pois há uma depuração irreversível de todas essas práticas, o que é coerente com a própria evolução dos homens, sendo que a própria Umbanda está em constante mudança evolutiva nesta era de Aquário. Pergunta: mas não há um risco de ocorrer exatamente o contrário, ou seja, de alguns cultos enfraquecerem o movimento de Umbanda, como o da Jurema, por exemplo, que foi introduzido e é praticado em terreiros ditos de Umbanda no Nordeste? Vovó Maria Conga: o culto de Jurema, de origem indígena inicialmente, com o decorrer do tempo sofreu alterações decorrentes da influência afro-brasileira. Como é praticado nos dias atuais nos terreiros de Umbanda citados, é uma mistura do candomblé, do espiritismo kardecista, do catolicismo e da Umbanda, chamada popular. Dá-se origem a uma nova prática, onde todos esses elementos se harmonizam em sua existência dinâmica com o mediunismo que a todos abriga, e nessa reformulação de hábito religioso, originalmente restrita às tribos indígenas que habitavam essas regiões, o espaço místico que nasce, aparentemente inusitado, fortalece os filhos nos ideais do bem e da fraternidade. A convivência pacífica no terreiro, que se torna ponto de convergência de vários conflitos existenciais e dos mais diversos anseios espirituais, gerados na coletividade materialista que cerca os filhos simples e iletrados, na sua maioria é motivo de congraçamento amoroso entre as criaturas. Nas assimilações e ritos adaptados, as curas e reformas morais vão ocorrendo, e, por meio da palavra de alento do humilde preto velho e dos puxões de orelha dos caboclos altivos, vão todos revendo seus valores e aprendendo verdadeiramente o exercício da solidariedade e do amor. Fortalece-se o movimento de Umbanda, exatamente pela sua constante evolução e adaptabilidade a todos que o procuram, pois não está amarrado a dogmas doutrinários. Os atos nefastos de irmãos inescrupulosos nas lides com além, que se aproveitam da fé e do desespero daqueles que os procuram, são defeito unicamente dos homens e não estão limitados somente à Umbanda, que, por estar em constante evolução, é mais visada para críticas. Qualquer movimento do bem na face planetária, onde haja o intercâmbio com o além, não está sujeito aos caprichos de vaidade e egoísmo, nem a modelos particularistas criados pelos mercadores de graças que a tudo resolvem com interesses de ganho e proveito próprio. Nesses casos, seja o nome que tiverem em suas práticas, os bons obreiros, mentores, guias e protetores da espiritualidade do além se farão ausentes. Pergunta: o que os umbandistas chamam de gira da caridade, seja de caboclos ou pretos velhos, nos parece algo indisciplinado, uma algazarra. Cada entidade incorporada ou cada médium trabalhando a seu modo, não existindo uma padronização no tipo de atendimento ou consulta. O que tendes a dizer a respeito? Vovó Maria Conga: não é nenhum tipo de padronização que garantirá a curadora assistência espiritual aos consulentes. Gestos diferentes, um tipo de benzedura aqui, um passe localizado ali, uma maceração de erva lá, um assobio ou sopro acolá, todos são recursos de cura utilizados. Ao contrário das impressões deixadas nos apressados olhos humanos, a disciplina é enorme e rígida, existindo forte amparo astral, hierarquizado nas casas sérias e moralizadas, embora cada entidade tenha sua liberdade de manifestação na prática que lhe é mais peculiar, e nessa aparente algazarra e burburinho vão os homens se modificando para melhor e todos continuam evoluindo juntos,
tanto na carne como no plano astral. Pergunta: é de bom alvitre que em muitos casos até os consulentes fiquem mediunizados e recebam os seus guias ou protetores espirituais? Vovó Maria Conga: sim. Naqueles consulentes que têm comprometimento com o mediunismo e já estão educando suas mediunidades, receber seus guias ou protetores espirituais os aliviará das cargas deletérias, dos miasmas e das formas pensamentos que estão grudadas nas suas auras e que são uma espécie de campo energético que todos vocês têm, sendo o corpo físico a parte visível, a energia mais condensada desse complexo energético, ou seja, dos homens. Esses enviados espirituais que neles incorporam imprimem-lhes no corpo astral as suas vibrações mais elevadas que são afins a esses irmãos muito antes da atual encarnação, e, pela alteração de frequência imposta, essas placas e agregados destrutivos são liberados e retornam para a natureza. Regularizam os chakras desarmonizados e alinham as vibrações do corpo astral e do etérico. Naqueles médiuns ainda deseducados, esse contato lhes serve para mostrar a importância e a necessidade de procurarem se desenvolver. Claro está que essa intervenção do além se dá para o auxílio do aparelho mediúnico, e se torna dispensável nos mais experientes, que já aprenderam a se livrar dessas cargas negativas sozinhos. Pergunta: esse hábito de dar passagem, permitido aos consulentes nessas giras, não contraria a segurança mediúnica? Vovó Maria Conga: ao contrário, conduz à plena educação. A segurança no exercício da mediunidade, por um médium na Umbanda, é marcante porque, habituando-se a dar passagem aos seus guias e protetores, aprende a lhes conhecer profundamente as vibrações e, com o trabalho continuado, conseguirá a necessária segurança para que não se deixe envolver por irmão de outras vibrações, ditos obsessores e vampiros do astral inferior. Ao mesmo tempo, vamos gradativamente equilibrando as vibrações dos chakras, facilitando e intensificando o intercâmbio. Pergunta: o que dizeis dos médiuns trabalhadores que dão passividade para os chamados eguns, espíritos obsessores, no mesmo momento em que atendem aos consulentes? Vovó Maria Conga: isso se faz necessário para que esses irmãos possam ser conduzidos para locais de refazimento existentes no plano astral. Eles são retirados do corpo etérico dos consulentes, qual carrapato que se arranca da pele de animal indefeso. É feito um atendimento socorrista de urgência e, posteriormente, são encaminhados para maiores esclarecimentos. Havendo necessidade, serão reconduzidos para a manifestação mediúnica em locais apropriados às suas consciências. Pergunta: a nosso ver, há nesses casos uma doutrinação precária. Isso não teria de acontecer em sessão reservada, especialmente com finalidade desobsessiva? Vovó Maria Conga: na verdade, não há nenhuma doutrinação. Na maioria dos casos, não se fazem necessárias maiores conversações. O choque fluídico propiciado pelo aparelho do médium, conduzido habilmente pelo guia ou protetor, seja preto velho ou caboclo, já é o suficiente para o alívio desse sofredor, com a imersão de peixe asfixiado fora da água límpida enseada à beira-mar. Após essa desopressão instantânea, esses socorridos são retidos provisoriamente para hospitais do astral até que tenham condição de discernimento para entenderem sua situação existencial. Nos mais aguerridos, raivosos e enlouquecidos, se exige a condução para sessões mediúnicas destinadas exclusivamente para esse fim, podendo ser no terreiro umbandista ou no centro espírita. Tudo ocorrerá de acordo com a consciência que está em tratamento, como já afirmamos em pergunta anterior. Pergunta: essa exposição demasiada ao mediunismo não se torna prejudicial e até chocante àqueles que o procuram, quando comparamos a outras maneiras de fazer caridade, em que a mediunidade é instrumento de amparo e socorro? Vovó Maria Conga: a cada um é dado conforme sua necessidade e condição existencial. Nos dias de hoje, ninguém adentra um templo umbandista,
no culto evangélico ou na palestra doutrinária do Centro Espírita. Obrigado. A época de impor-se às consciências o certo ou errado, fruto da árvore do julgamento dos homens e dos mandatários religiosos detentores da verdade, é fato histórico que já sepultado num passado algo recente, mas ausente da realidade espiritual da Terra hoje, embora ainda muito nítido no inconsciente de muitos filhos, bem como em algumas regiões da superfície planetária. Não havendo imposições e intolerâncias, concluímos que o sentir-se chocado resulta de uma decisão exclusivamente individual. Logo, cabe a esse buscar aquilo que o satisfaça em seus anseios espirituais, seja em que local for entre os homens. A exposição ao mediunismo nada mais é que uma lembrança da própria condição de espírito de cada um. O eu sou verdadeiro e imortal está momentaneamente aprisionado no pesado corpo de carne, e a seção mais reservada não livra os consulentes dos assédios e intercâmbios com o além que ocorrem nas 24 horas do dia e não dependem de um local preparado especialmente para esse fim. Todos são médiums em maior ou menor grau, e refutar a constância e a naturalidade do mediunismo na vida é como negar o próprio ar que os filhos respiram. Pergunta: podeis descrever-nos, sob o ponto de vista do plano astral, a movimentação invisível aos nossos olhos carnais que ocorre nessas giras de caridade, praticadas nas casas de Umbanda? Vovó Maria Conga: toda casa de Umbanda que a série faz a caridade gratuita e desinteressada é um grande hospital das almas, tendo o apoio de falanges espirituais do astral superior. Essas giras de caridade são grandes prontos-socorros espirituais, onde não se escolhe o tipo de atendimento, estabelecendo enormes demandas no além. Os consulentes que procuram os pretos velhos e caboclos para a palavra amiga e o passe, avançam trazendo os mais diversos tipos de problemas, doenças, dores, sofrimentos, obsessões, desesperos, etc. Processa-se a caridade sem alarde, pura, assim como Cristo Jesus procedia, atendendo a todos que o procuravam. É indispensável um ambiente harmonioso e de energias positivas no grupo de médiuns que formarão a corrente vibratória. Para se conseguir as vibrações elevadas, se cantam pontos, que são verdadeiros mantras, faz-se a defumação com ervas de limpeza físico-etérea e espargem-se essências aromáticas que auxiliam a elevar as vibrações. No plano astral, estabelece-se um campo vibratório de proteção espiritual. Vários quarteirões em volta do local da gira ou templo, os caboclos e guardiães já se colocam com seus arcos e flechas com dardos paralisantes e soníferos. Bandos de desocupados e malfeitores tentam passar por esse cordão de isolamento, mas são repelidos por uma espécie de choque, através de uma imperceptível malha magnética. Outras entidades que acompanham os consulentes não são barradas e, ao adentrar a casa, são colocados em local apropriado de espera. Várias entidades auxiliares lhe prestam socorro e preparação inicial. Por isso, os consulentes sentem muita paz quando entram numa casa e aguardam o momento da consulta. No ato da consulta, o guia ou protetor está trabalhando junto ao médium e dirige os trabalhos, tendo vários auxiliares invisíveis que ainda não incorporam. Havendo necessidade, é dada passagem para as entidades obsessoras ou sofredoras que estão acompanhando os consulentes, como descrito em resposta anterior. Manipulam com grande destreza o ectoplasma do médium, que é macerado com princípios ativos eterizados de ervas e plantas, fitoterápicos astralizados usados para a cura. Os espíritos da natureza trabalham ativamente buscando esses medicamentos naturais nos sítios vibratórios que lhes são afins, bem como recolhem, para a manipulação perfeita do caboclo ou preto velho, as energias ou elementais do fogo, ar, terra e água, que sempre estão em semelhança vibratória com os consulentes, refazendo as carências energéticas localizadas. É a magia dos 4 elementos utilizada para amenizar os sofrimentos dos homens. Nos casos em que se requer atendimento à distância, nas casas dos consulentes,
Ficam programados trabalhos para a mesma noite ou posteriores, dependendo da urgência. Há intensa movimentação e praticamente nunca descansamos. Numa casa grande, bem estruturada, chegamos a atender 500 a 600 consulentes, sendo que a população de espíritos desencarnados socorridos numa gira com essa demanda pode chegar a 4.000. Os chefes de falanges anotam todos os serviços que serão realizados durante e após a gira, pois as remoções e socorros continuam ininterruptamente, sendo dia de caridade pública aos encarnados do cume da grande montanha que se chama caridade. Pergunta: poderíeis nos dar maiores esclarecimentos sobre esses atendimentos à distância nas casas dos consulentes? Quais são os tipos de serviços anotados pelos chefes de falanges, e o que ocorre nessas remoções socorristas? Vovó Maria Conga: esses atendimentos são em geral de remoção de comunidades de espíritos sofredores que ficam habitando junto à casa do filho doente que procurou auxílio espiritual. Os chefes de falanges organizam os socorros que serão realizados em espécie de ronda que irão dirigir. Como são espíritos experientes nessas lides, já sabem antecipadamente os imprevistos com que se depararão: vampiros, torturadores de aluguel, irmãos com aparência animalesca, resíduos e fluidos pútridos, drogados e viciados em sexo, enfim, verdadeiras comunidades sofredoras e maldosas habitando a mesma área etérea. Os caciques vão à frente liderando os comandados. É montada a rede magnética de detenção à volta do local a ser higienizado. As falanges de apoio ficam em guarda em torno do local, e esse bolsão de miséria é removido para localidades hospitalares do astral que comportam a densidade espiritual de cada envolvido, onde os socorristas aguardam para o atendimento de urgência de todos esses filhos. Pergunta: nunca se comprovou a utilização do termo Umbanda dentro dos ritos, cultos e crenças africanistas. Diante da participação ativa dos pretos velhos da Angola e do Congo nas hostes umbandistas, pode-se negar a origem africana dessa religião? Vovó Maria Conga: a Umbanda é muito mais antiga que o próprio homem na Terra. Muitos dos negros da Angola e do Congo foram sacerdotes no Egito, na Caldeia, na Pérsia e na Atlântida. Embora não haja comprovação histórica para o convencimento dos incrédulos homens, o conhecimento uno, antigo e milenar jaz nesses negros, mesmo naqueles que utilizam a magia para o mal em ritos, cultos e crenças distorcidas e aparentemente sem ligação com a Umbanda. Pergunta: e o que dizeis de alguns confrades umbandistas que negam abertamente a relação de culto com os ritos africanistas, afirmando a origem cabocla desse movimento em solo pátrio, e que não teria nenhuma ligação com os negros da África? Vovó Maria Conga: que esses filhos são movidos por preconceito e discriminação racial e que consideram os cultos africanistas inferiores. Realmente há uma predominância de caboclos nas manifestações mediúnicas e nos prepostos dos orixás, e em todos se fazem presentes os caboclos peles vermelhas, à exceção da linha de Yorimai e Yori. Mas o ser negro ou vermelho tem relação somente com uma existência na carne. Todos estamos constantemente evoluindo e já passamos muitas vezes no vaso da matéria. Não discutiremos profundamente as nuances da magia etéreo-física envolvida em cada culto ou raça ligada ao antigo e primeiro conhecimento Umbanda, que veio de outra parte do cosmo para auxiliar os homens, pois confundiríamos o leitor menos atento ao ocultismo umbandista. Não temos a menor dúvida da nossa vinda de outra constelação, da nossa passagem pelas comunidades Atlante e Lemuriana, e estamos convictas da utilização desses conhecimentos em nossas encarnações como negra africana. Preocupemo-nos com questões maiores e constituídas de amor fraterno e solidário para o exercício da verdadeira caridade. Como diz o Bulgerwood do interior, cavalo ganho não se olha os dentes, não se pergunta a idade nem o tipo de pelo, pois nos apraz a serventia que o bichano vai ter. Tratemos a Umbanda como um cavalo ganho pelo grande Senhor das almas, nosso Cristo Jesus.
Pergunta: muitos dizem que as entidades intituladas caboclos são rudes, ásperas e um tanto coercitivas, não tendo trato fraterno, e que desrespeitam o livre-arbítrio e o merecimento individual nas atividades socorristas tanto aos encarnados como desencarnados. Isso é verdadeiro? Vovó Maria Conga: estamos todos evoluindo ininterruptamente. Realmente, alguns caboclos são diretos e ríspidos em alguns momentos. São índios aguerridos que enfrentam todo tipo de batalha com entidades de baixíssimo estado evolutivo, violentas, duras e raivosas. Enfrentam as organizações dos lucíferes do umbral inferior, resgatam prisioneiros e sofredores muitas vezes em condições extremamente adversas, em locais de grande densidade, quase que materializados e de dificílima movimentação. Toda a atuação das falanges atuantes na Umbanda é regida pela lei do karma e pelo merecimento do socorro oferecido àqueles que são amparados. Como as remoções e desmanchos envolvem grandes comunidades de desencarnados sofredores, seja mago negro ou soldado de organização do mal, as avaliações individuais da situação kármica dos socorridos são feitas posteriormente nos locais de detenção do umbral inferior, que são fortalezas vibratórias da luz crística no meio da escuridão. Logicamente um caboclo não terá a gentileza de uma freira na sua incursão às regiões trevosas e abismais, pois se assim fosse, o dispensaria da necessidade de apresentação do seu corpo astral como guerreiro indígena. Muitas vezes, uma voz rude e áspera denota espírito amoroso e sinceridade, ao contrário do verniz fraterno de mentes controladoras e maquiavélicas, que disfarçam seus verdadeiros sentimentos com a oratória recheada de conhecimento evangélico decorado em anos de estudo, mas com o coração árido de amor. Pergunta: o método socorrista da mesa kardecista não é mais recomendado sob o ponto de vista do Evangelho do Cristo? Vovó Maria Conga: se a modalidade de cura para o filho socorrido é conversa esclarecedora com grande apelo evangélico, e que está de acordo com a sua consciência, encaminhemos esse irmão socorrido para a mesa kardecista. A cada um é dado de acordo com a sua necessidade evolutiva. Mas consideremos que nem todos no universo em que atuamos estão receptivos a esse tipo de atendimento doutrinário. Há uma linha dividindo a necessidade de esclarecimento evangélico que socorre, da pretensão de alguns homens de a todos doutrinarem. O convencimento religioso e místico vem do íntimo de cada criatura, e o que se pode fazer é orientar, em alguns casos, nunca catequizar ou tentar indistintamente convencer todos que se apresentam de crença contrária. Jesus não doutrinava os demônios dos possuídos, e sim expulsava-os com sua superioridade moral e energia crística. Entendemos que o Evangelho do Cristo recomenda o amor ao próximo como a si mesmo, e o fato de um caboclo ser de poucas palavras, rude e áspero, não o coloca como menos ou mais amoroso com seus irmãos do que o articulado doutrinador espírita de oratória eloquente, pois tais situações podem dissimular os verdadeiros sentimentos que estão em desacordo com as aparências que tantos homens valorizam. Pergunta: se existem entidades de elevada estirpe sideral que labutam na egrégora de Umbanda, porque falam errado, às vezes num linguajar quase tribal e tosco? Vovó Maria Conga: é o amor que prepondera como quesito principal na elevação das consciências. O conhecimento necessariamente não significa a sabedoria, que é o outro alicerce que sustenta as entidades iluminadas que se manifestam pelo mediunismo. É exatamente por causa desse incomensurável amor aos humanos que muitas entidades vêm de outros locais do cosmo, ainda inimagináveis aos seres da Terra, e se impõem imenso rebaixamento vibratório a fim de se apropriarem novamente de um corpo astral. Percebam a dificuldade para se fazerem comunicar por intermédio de um aparelho carnal, limitado e preso às percepções materiais. Logo, a necessidade de se fazerem entender no exíguo tempo que tem para permanecer em tão baixo padrão vibratório é o que determina o linguajar tosco ou tribal, e que está de acordo com a capacidade de compreensão dos consulentes simples,
pobres e iletrados que procuram em multidões os terreiros de Umbanda. Isso não quer dizer que não possam falar articuladamente com grande sapiência diante dos homens doutos. Que os filhos não se deixem levar precipitadamente pelas impressões que mais marcam os seus olhos e ouvidos. Pergunta: o que é chamada mecânica de incorporação? Vovó Maria Conga, é a posse, por parte da entidade comunicante, do aparelho psicomotor do médium, o que se dá pelo afastamento do seu corpo astral e completa apropriação do seu corpo etérico pelo corpo astral do guia ou protetor espiritual. Assim, o invólucro material do médium fica cedido para a atividade mental do preto velho ou caboclo, que poderá manifestar-se à vontade como se encarnado fosse. É muito raro a inconsciência total nessa forma de manifestação. O mais comum na mecânica de incorporação é uma espécie de sonolência letárgica em que o aparelho mediúnico fica imobilizado em seu poder mental e consequentemente na parte motora, tendo, no entanto, semiconsciência de tudo o que ocorre, e havendo considerável rememoração após o transe. O guia ou protetor espiritual não entra no corpo do médium, como muitos pensam. O que ocorre é que há um afastamento do corpo etérico, sendo esse, sim, tornado como se fosse um perfeito encaixe. Pergunta: é o corpo etérico o mais atuante na incorporação? Vovó Maria Conga: não se trata de ser o mais atuante, mas é o corpo sutil mais utilizado nos trabalhos de cura, em que os guias e protetores se utilizam intensamente do ectoplasma que aí é metabolizado. Dependendo da faixa vibratória da assistência curativa que está acontecendo, o corpo astral ou corpo mental do aparelho são os mais atuantes. Nos casos em que os sentimentos preponderam na comunicação, no momento exato da consulta, ou na radiação intuitiva e nas situações de clarividência, esses outros dois corpos são mais utilizados. Mas como os filhos são uma unidade existencial, embora constituídos de vários corpos vibratórios, todos têm atuação nas manifestações mediúnicas. Pergunta: a mecânica de incorporação no seio umbandista não é um tanto rudimentar quando comparada a outras lides do mediunismo? As técnicas de mentomagnetização, a cromoterapia, os cones de luz, o pêndulo radiestésico, irradiações à distância e a psicografia intuitiva. Vovó Maria Conga: os aparelhos mediúnicos que labutarão na linha de Umbanda diferem dos demais, pois antes de reencarnarem tiveram uma polarização energética em seus corpos astrais que os habilitarão a trabalhar quando na vida física com as comunidades do umbral inferior e com fluidos mais densos. São verdadeiras usinas de ectoplasma, e, na sua maioria, têm um leve afastamento do corpo etérico, como se fosse uma janela vibratória que fica sempre aberta. Nesses casos a mecânica de incorporação se faz necessária para que o guia ou protetor espiritual possa manipular com maior precisão todos os fluidos envolvidos nos processos de cura, não só os do aparelho, mas também os da natureza. Afora esses aspectos, os próprios corpos físico e etérico do médium se tornam os principais agentes de cura, e são fundamentais para os trabalhos das entidades ligadas à Umbanda e ao magismo da natureza. Isso de maneira alguma os coloca em um mediunismo rudimentar. Tais comparações denotam um certo ranço vaidoso, como se houvesse um intercâmbio mais aperfeiçoado que outro. Não encaremos a mediunidade como veículo automotor do que a cada ano sai novo modelo, mais moderno e com recursos avançados. Esse automóvel terá longevidade, não incorrerá em multa ou acidente automobilístico, não dependendo de todo o aparato técnico que o acompanha, mas sim da habilidade do motorista que o conduzirá. Assim é o médium moralizado, de conduta reta, que faz a caridade desinteressada como Cristo Jesus praticava, qual motorista cuidadoso com as normas que o cercam e que respeita o cidadão que o acompanha, seja a pé, em carroça puxada por jumento ou em possante e veloz máquina corredora. Pergunta: o que são guias e protetores e qual a ligação dos médiuns com eles?
Há envolvimento de vidas passadas ou de antepassados. Vovó Maria Conga, guias e protetores são espíritos como os filhos, somente sem esse pesado fardo que é o paletó físico que os encobre, nada mais. Claro está que por todos nós sermos espíritos milenares em evolução, as situações de encarnações passadas determinam as afinidades amorosas que unem os guias e protetores aos seus pupilos na carne, ou as repulsas odiosas que separam os filhos do amor e os imantam no cipoal das vinganças sem fim dos obsessores e desafetos de outrora, já que não existe perfeição na Terra, sendo a vida dos espíritos única e atemporal nas suas jornadas rumo às paragens angelicais desde o momento crucial em que foram criados por Deus. Pergunta: é verdade que os espíritos classificados como protetores são entidades necessitadas de evolução e os guias não precisam mais evoluir? Vovó Maria Conga: todos no cosmos estão evoluindo ininterruptamente por toda a eternidade, pois só existe uma perfeição absoluta, que é Deus. O que ocorre é que existem patamares evolutivos que distanciam um irmão do outro meramente por diferenças vibratórias, mas estamos todos unidos no ideal de caridade. Geralmente, um protetor sob a égide da Umbanda é espírito mais necessitado de contato com a mecânica de incorporação com aparelho mediúnico, e ambos, espírito e médium, se completam nesse labor de auxílio aos necessitados e estão evoluindo juntos. O protetor cuida mais do seu aparelho, tem maior compromisso com seu desenvolvimento e grande comprometimento em apoiá-lo, ligações que vêm de encarnações passadas. É muito comum o protetor ter necessidade de mais algumas encarnações e é provável que o médium de hoje seja o protetor de amanhã, em conluio amoroso de longa data. Por sua vez, os guias, vários não precisando mais reencarnar compulsoriamente, ligam seus aparelhos por compromissos em tarefas específicas, mas igualmente têm laços de antepassados e estão evoluindo. Na verdade somos todos irmãos e tais denominações são para situar os filhos, tão carentes de referenciais de nomes e adjetivos no plano Terra. Pergunta: concluímos que os guias não incorporam com tanta regularidade. Como atuam então? Vovó Maria Conga: é verdade. A maioria das incorporações ocorridas nos terreiros são de protetores, dos caboclos das linhas vibratórias dos orixás Ogum e Xangô. Isso não quer dizer que os guias dessas falanges não incorporem, mas a maioria atua pela irradiação intuitiva e mais diretamente por intermédio do corpo mental, em conexão com a mente do médium, espécie de telepatia. Mas se considerarmos a escassez das incorporações das demais linhas vibratórias, em especial de Oxalá, Iori e Iemanjá, afirmamos que a maioria dos guias não atuam na mecânica de incorporação, contrariando muitos pais de terreiro que a tudo fazem incorporados inconscientes, situação que já está mais do que na hora de se esclarecer diante da raridade atual dessa fenomenologia mediúnica. Ocorre que esses diretores encarnados escoram-se nos guias e protetores, como se fôssemos muletas vitalícias, e, escondendo-se na mistificação de não se lembrarem de nada, nunca são questionados e mantêm o controle total de alguns terreiros, alimentando suas vaidades e enraizando cada vez mais os processos de fascinação com entidades de baixa envergadura espiritual e que não tem nada a ver com a Umbanda. Pergunta: e as casas de Umbanda que a tudo resolvem, cobrando consulta e prometendo verdadeiros milagres? Vovó Maria Conga: não são da verdadeira Umbanda, pois caboclo e preto velho das genuínas falanges regidas pelos orixás não vão a esses locais. Ali se comprazem entidades mistificadoras, e o vil metal é o motivo da satisfação vampirizadora que as realiza, formando círculo vicioso entre consulentes, encarnados e desencarnados, de difícil solução. O imediatismo dos homens na busca da realização dos seus anseios, na maioria das vezes, os mais mesquinhos, ligados ao sexo, ao poder, ao trabalho e os prazeres mundanos mais desregrados, faz com que se alimente esse triste processo de parasitismo.
Se há quem pague, sempre haverá quem receba, é da lei de sintoma que rege a relação entre o mundo oculto e o material, invisível e visível, e manifesto. Pergunta: há a necessidade de pontos riscados e cantados, de defumações e águas de essências perfumadas nos rituais de Umbanda? Vovó Maria Conga: podemos dizer que os homens são cobertos por energias e magnetismo. Essas vibrações são responsáveis pela manifestação da vida na forma que os filhos conhecem no planeta Terra, mineral, vegetal, animal, hominal e astral. As energias etéricas têm polaridades, ativa e passiva, positiva ou negativa, e se cruzam, estando interpenetradas. Dentro das 7 linhas vibratórias dos orixás, se fazem necessários pontos riscados de identificação que reluzem vibratoriamente com forte magnetismo de atração no lado de cá. As energias manipuladas atraem, absorvem, potencializam e expandem os fluidos movimentados pelos caboclos e pretos velhos. Na verdade, os pontos riscados são como se fossem hilos identificadores que fazem a conjunção do tipo de energia utilizada com a vibração específica da linha vibratória. Para que as forças que constituem esses hilos sejam movimentadas especificamente para os trabalhos de Umbanda, é imperioso que haja o acionamento de determinados códigos de acesso, consoante o resultado que se queira alcançar. É um ato litúrgico que envolve a magia das entidades, que aglutinarão etericamente em torno dos traços riscados os fluidos e energias benéficas. Os riscos simbolizam a identidade da linha solicitada, da entidade e do tipo de trabalho exigido, e servem como sinalizadores para as falanges envolvidas nessas demandas mais densas e que exigem grande quantidade de ectoplasma. Os pontos cantados servem como verdadeiros mantras, elevando a vibração e a egrégora pelos sons articulados conjuntamente, e facilitam o intercâmbio mediúnico. Não tem nenhuma relação com a batucada ensurdecedora de atabaques que acabam incentivando o animismo e as mistificações. O pai propiciou aos filhos vários sentidos para que pudessem perceber o mundo físico que os cerca e galgarem a evolução na Terra. O olfato, dependendo dos aromas, aflora emoções e sentimentos. Os aromas podem deixar os homens agitados ou calmos, ansiosos ou relaxados. Antigamente, utilizado nos rituais do Egito Antigo, dos hindus, dos persas, e hoje na Umbanda e no catolicismo, entre outros, o olfato é ferramenta de sensibilização que harmoniza e favorece a percepção psíquica, em que a recepção e inspiração mediúnica são facilitadas. Além dos odores envolvidos, as ervas, com seus princípios químicos, quando queimadas e eterizadas, se tornam poderosos agentes de limpeza astral e de cura, mantendo o mais agradável o ambiente. Pergunta: isso tudo não é dispensável para a ação caridosa dos bons espíritos? Vovó Maria Conga: qual bom espírito? Se o filho entende bom espírito somente como elevado, de vibrações sutilíssimas, doutor erudito, quase que inatingível aos homens e aos irmãos desencarnados doentes que perambulam pela crosta terrena em busca de auxílio, qual caranguejo retido no lodo pegajoso e putrefato, realmente se faz dispensável. Mas a grande maioria de trabalhadores do além, laboriosos na caridade de Umbanda, anônimos, e que não se manifestam aos olhos dos filhos, ainda estão muito próximos dos sentidos humanos e evoluindo como tudo no cosmo. São caboclos do interior, pais velhos, sertanejos, benzedeiras, índios, enfim, a mais variada gama de espíritos que foram simples e ignorantes quando na carne. Logo, são necessários esses rituais exteriores para disciplinar e comandar todos esses agrupamentos, que, numa primeira impressão, podem levar a interpretações equivocadas dos menos atentos sobre o que verdadeiramente ocorre na espiritualidade no auxílio socorrista aos filhos. Pergunta: tudo nos parece muito complexo. Se falharmos no canto-onografia do ponto,
Se utilizarmos ervas erradas para defumação ou as essências odoríficas forem inadequadas, a caridade dos bons espíritos deixa de acontecer. Vovó Maria Conga, a caridade nunca deixará de ocorrer nos locais em que prepondera o sentimento amoroso que propicia altruísmo entre as criaturas. Certo está que existe muito chefe de terreiro mistificando, se achando